indústria. Entidades que representam a produção de cana e biocombustíveis no Brasil contestam críticas dos Estados Unidos sobre a tarifa que foi aplicada ao etanol importado. O setor argumenta que a cobrança segue regras do Mercosul e lembra que o mercado americano mantém restrições históricas ao açúcar brasileiro. Para entender como que essa tarifa pode afetar produtores, as exportações e essa transição energética, eu converso agora com o Mário Campos, que é presidente da CIAMIG, que é a Associação da Indústria da Bioenergia e do Açúcar aqui em Minas Gerais. Mário Campos, muito boa tarde para você, obrigada pela sua presença e participação aqui na 98 News, é um prazer. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês para explicar e falar desse tema tão importante aí para o Brasil, né? Mário, para a gente começar, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes aqui da 98 News por que os Estados Unidos questionaram essa tarifa brasileira sobre o etanol e qual que é a posição do setor produtivo nacional. Brasil e Estados Unidos são os maiores produtores de etanol do mundo, né? Os americanos hoje produzem... estão na nossa frente, né? Estão em primeiro lugar, nós somos o segundo maior produtor, mas a gente difere um pouquinho do que a gente faz com etanol. Nós temos uma maior utilização desse etanol na nossa frota. Nós hoje substituímos mais de 40% da gasolina brasileira pelo etanol, sendo na mistura, né, com a própria gasolina ou mesmo etanol hidratado, que está disponível aí aos consumidores brasileiros. Enquanto que nos Estados Unidos ele ainda tem um mandato, que é uma mistura obrigatória de 10% na gasolina. Em algumas localidades, em alguns estados, existe uma autorização, a possibilidade de ir até 15%. E, obviamente, nos últimos anos, a gente teve muitos fluxos de importação e exportação entre os dois países. Inicialmente, os americanos tinham uma taxação alta e o Brasil praticamente nenhuma taxação, e dessa forma a gente tinha que, inclusive, passar pelo Caribe para chegar com o nosso produto nos Estados Unidos. Depois, os Estados Unidos retiraram essa tarifa, o Brasil também fez a mesma coisa, retirou essa tarifa. Em alguns momentos, nós tivemos aí alguns fluxos de importações muito fortes de lá para cá e daqui para lá. E aí, o que aconteceu? Nós tivemos aí algumas imposições de tarifas, né? E hoje o Brasil, nós temos uma tarifa, que não é uma tarifa exclusivamente para os americanos, é para todo mundo, para quem quiser vender etanol no Brasil, que é a tarifa comum do Mercosul, que hoje está em 18%. Então, qualquer país que queira vender etanol no Brasil tem que pagar essa tarifa de 18%. E nós, para lá, hoje, nós precisamos pagar uma tarifa de 2,5%, mais os 10% que hoje está instituído, tá certo? Então, ou seja, nós temos tarifa dos dois lados. Os americanos questionam a tarifa em si, né? Eles têm muito produto e gostariam de vender hoje no país, no caso o Brasil, que tem a maior utilização em percentual de etanol do mundo. O que nós advogamos? Primeiro, aqui no Brasil a gente faz etanol a partir de cana e recentemente a gente faz a partir do milho. E a cana-de-açúcar também é a matéria-prima para a produção de açúcar. E os americanos são um grande consumidor de açúcar, mas nunca deixaram com que a gente entrasse no mercado americano sem nenhum tipo de tarifa. Hoje, nós praticamente temos uma tarifa proibitiva para exportar lá. Ô Mário, eu quero te fazer uma pergunta, desculpa cortar o seu raciocínio, só para os nossos ouvintes entenderem. Quando é aplicada uma tarifa ao etanol que é importado, ou seja, que é vendido aqui no Brasil, de que maneira que isso impacta para quem usa o etanol aqui no nosso país para poder abastecer? Ou seja, vai ficar mais caro na bomba para quem abastece e usa o álcool, o etanol? Não, nenhuma. A gente hoje tem uma oferta de etanol interna muito maior do que a demanda. Inclusive, esse ano, a produção de etanol está aumentando em mais de 5 bilhões de litros. Mário, a gente está observando... Mário, eu vi, você viu que... vou repetir. Por favor. Vou repetir. Valeu. Então, a gente hoje tem uma oferta muito grande de etanol. Nós temos aí, esse ano, a perspectiva de produzir 5 bilhões de litros a mais de etanol no Brasil do que no último ano. E é só a gente observar aí nos postos revendedores, seja em Belo Horizonte, em toda Minas Gerais, aí a quantidade, a diferença de preço hoje entre etanol
e gasolina, ou seja, o etanol hoje está com uma relação de preço muito boa para o seu abastecimento, uma economia para o consumidor. Então, não tem nenhum tipo de efeito a tarifa brasileira sobre o etanol americano. E, obviamente, qual que é o efeito que nós teríamos, a tarifa americana sobre o etanol brasileiro? O Brasil vai deixar de exportar para os Estados Unidos. Nos últimos anos, o nosso fluxo de exportação para lá reduziu muito. E o que nós sempre falamos, além da questão que eu estava explicando do açúcar, né, que é um outro produto do setor, e os americanos nunca abriram o mercado de açúcar para os brasileiros. Brasil e Estados Unidos precisam olhar para frente, ao invés de um querer o mercado do outro na questão do etanol, nós precisamos unir forças. Nós temos um mundo aí para explorar na questão do etanol. Nós estamos vendo aí, em função do conflito do Irã, o quanto alternativas ao petróleo, alternativas ao combustível fóssil, que está caro hoje, se tornaram assim, tão estratégicas para os países, principalmente para esses dois países. Nós temos hoje oportunidades de trabalhar misturas de etanol em gasolina em vários países do mundo, de forma conjunta, Brasil e Estados Unidos, e também procurar outros mercados que a gente nunca explorou. E eu vou citar aqui dois que são extremamente relevantes, que é o mercado de combustível marítimo, onde nós temos hoje muitas perspectivas interessantes para o etanol, e mais no futuro, o mercado de combustível de aviação, onde o etanol é um dos insumos aí renováveis, né? Os biocombustíveis são importantes nesse processo para que a gente possa produzir o combustível de aviação sustentável. Então, o que nós advogamos nesse quesito, apesar da crítica dos americanos, de estar na seção 301, nessa investigação da 301, é que Brasil e Estados Unidos precisam unir forças em pensar de forma estratégica para o mundo, né? Isso que a gente sempre falou com os americanos, inclusive estamos conversando com o setor privado americano, produtor de etanol, para que a gente faça esse esforço. Então, a instituição de uma tarifa de 25% hoje sobre o etanol brasileiro, obviamente, vai inviabilizar qualquer tipo de fluxo de exportação para os americanos. Mas o que a gente advoga é que a gente não precisa olhar mais no mercado americano. O Brasil e os Estados Unidos precisam olhar para o mundo, o resto do mundo. Nós somos grandes ofertantes desse produto fantástico, que é muito estratégico, um ativo estratégico para o Brasil e para os americanos, para que a gente possa ter aí uma matriz de transporte, seja ela em veículos, seja ela em navegação, seja ela em aviação, mais sustentável. Valeu, muito obrigada, Mário Campos, presidente da CIAMIG, que é a Associação da Indústria da Bioenergia e do Açúcar de Minas Gerais, que explicou sobre essa tarifa aplicada ao etanol importado. Muito obrigada pela sua presença e participação aqui na 98 News. Até uma próxima oportunidade.